E nesta trajetória que a gente está seguindo, em busca de uma espiritualidade maior, nós temos um grande desafio agora. O desafio é não mais dividir as coisas como nós viemos dividindo ao longo do tempo. Por que é que existe uma divisão entre sexo e espiritualidade? Esta divisão nós aprendemos a desenvolver em nós. Nós aprendemos a dividir as coisas. E esse desafio que nós temos agora é justamente o oposto. Nós temos que criar uma consciência de unicidade. O que é uma consciência de unicidade? Perceber que somos um todo. E que nesse todo não há separação. Vocês percebem a importância disso? Não há uma separação. Porque nós costumamos dizer que o sexo, por estar embaixo, ele é baixo. E de repente outros níveis de espiritualidade estejam em cima. Nós construímos isso. Nós colocamos coisas abaixo, coisas acima. Nós é que construímos isso ao longo do nosso tempo, em cultivando a ignorância. Mas eu acredito que agora, no século XXI, nós já estamos nos libertando. Eu acho que esta é a palavra-chave. É liberdade. Libertar. Principalmente liberdade no que tange a todas essas prisões, todas essas formas atávicas, todos esses dogmas, todas essas proibições, tudo quanto se relaciona ao sexo é sujo. Não. Somos uma coisa só. Somos sexo e espiritualidade. Num todo. Não podemos mais separar isso. Vamos nos imaginar como se dentro de nós fluísse um rio. Um rio. Esse rio, ele precisa, nas suas águas, ter fluência. Ele precisa fluir. E, por exemplo, quando bloqueamos o sexo, ou quando aprendemos no decorrer da nossa vida que ele é um aspecto negativo da nossa existência, nós estabelecemos dentro de nós, vejam bem, um conflito, uma batalha muito grande. Porque existe dentro de nós um instinto que nos impele ao sexo. É instintivo, é humano, é animal, é básico. E existe também dentro de nós uma força que é condenatória ao sexo. Então esse conflito tem nos feito mal. Essa separação. Em momentos temos que buscar espiritualidade. Somos espiritualizados. Em outros momentos sentimos tesão. Ótimo. Faz parte da nossa fisiologia. Faz parte da nossa trajetória. Vejam bem. Por que será que o ser humano, o homem e a mulher, somos os únicos da espécie de animais por sobre o planeta Terra que não necessitam de ciclo para realizarem experiências sexuais, como os animais, por exemplo? Por que nós, homens e mulheres, não precisamos ter um período para transar? E os animais, sim. Eles precisam transar naquele período em que a fêmea está propícia, está ovulando e vai, com a sua fertilidade, dar continuidade à vida. Por que nós, seres humanos, não? Vejam bem, que se nós formos espertos hoje e observarmos a natureza, observarmos a nós próprios, nós vamos perceber que por trás do sexo, vejam bem, por trás do sexo, essa coisa tão assim polêmica que nós criamos ao redor dele, por trás do sexo existe uma palavra. Existe a palavra estratégia. A natureza se usa de estratégias para manter a continuidade da vida, para manter a continuidade das espécies. E o sexo é uma estratégia da natureza. Por que o homem e a mulher fazem sexo mesmo fora dos seus períodos?
Porque foi a estratégia que a vida encontrou para que o macho permanecesse junto da fêmea, para que juntos pudessem educar e proteger a sua prole, os seus filhos. Porque nós sabemos que uma criança, ela demora anos para se tornar independente. Ela precisa das duas figuras ao seu lado, a figura materna e a paterna. Então, a vida, a inteligência maior que existe contida nas leis da vida, proporcionaram para que a mulher fosse receptiva durante todo o tempo, fazendo com que o homem, na sua natureza sexual, permanecesse ao seu lado o tempo todo, lhe dando proteção à sua prole, aos seus filhos, aos nossos filhos, e colaborando pela sua educação. Vejam bem que estratégia fabulosa. Os outros animais não precisam disso. Os filhotes que nascem, depois de alguns meses já são independentes, já podem se alimentar sozinhos. Não acontece isso com o ser humano. Por que não acontece com o ser humano? Porque nós somos seres complexos. Temos o córtex cerebral que nos dá a inteligência, nos difere dos outros bichos, dos outros animais. Então era preciso criar uma estratégia eficaz para constituir aquilo que de mais fantástico existe hoje na nossa sociedade, que é a família. A família, sim, existe também pelo sexo. Não podemos negar isso. Não temos como negar isso. Nós temos que criar essa convicção dentro de nós e não mais separarmos espiritualidade de sexo. Ele faz parte também. Não é através do sexo que nós exploramos o nosso parceiro no sentido de conhecê-lo melhor. Não é pelo sexo também que aumentamos o nosso quantum, a nossa potência de amar quando fizemos amor. Eu acredito que poucos de nós aqui tenhamos feito verdadeiramente amor em nossa vida. Amor que resulta em sexo produz uma energia espetacular, algo divino que ocorre pelas células, pelo corpo físico. Quando temos um orgasmo, eu acredito que essa seja a experiência máxima do corpo humano. E isso é divino. O sexo é, sim, divino. Deus se expressa também pelo sexo. Nós, nos relacionamentos, usamos o sexo e fizemos dele uma ponte para que nós possamos desenvolver o amor em nossas relações. Então vamos fazer as pazes com ele. Eu sei que todos nós gostamos de sexo, é bom e nós gostamos, não é verdade? É bom e a gente gosta. Mas tem que gostar e tem que fazer com prazer, um prazer espiritual também. E não mais com tantos sentimentos de culpa que estão incrustados no nosso inconsciente, quem sabe há quantos milênios. Relacionamos sexo com sujeira, relacionamos sexo com doenças, com desvarios, com desvios. E não, sexo é divino, sexo é maravilhoso, sim. Quando nós conseguimos nos entregar e fazer amor de verdade, sem mais nenhum tipo de barreira, de bloqueio, isso nos une mais as pessoas. Isso quebra tabus dentro de nós. Isso verdadeiramente nos dá o maior de todos os presentes, eu acho que nós podemos ter, que é justamente fazer crescer